página. Tá na hora de arrematar alguma coisa ali do passado para poder se abrir para o novo. Olá, pessoal! Bem-vindos ao tema da semana. Eu sou a Thelma Schiner. Se você já me acompanha aqui, você sabe que toda terça-feira a gente está discutindo alguma questão física, fisiológica ou emocional que o Jinshin Jyutsu vai ajudar a harmonizar no seu corpo e na sua mente. Logo pelo início do vídeo, vocês já repararam. Hoje nós vamos discutir e ver como ajudar as pessoas que têm dificuldade de largar o osso, de arrematar alguma situação. Pode ser uma relação que já acabou, tá na hora de arrematar, de botar um ponto final. Pode ser uma carreira, pode ser a vida dentro de uma casa que já não funciona mais e tá na hora de renovar. Tantas renovações que ficam esperando enquanto a gente, apegado, não consegue botar um ponto final. Aliás, falando em ponto final, vocês repararam aqui no cenário que tá diferente, não é o meu consultório, porque ele está em reforma. Estamos aqui pintando, renovando tudo. Até isso mesmo é a capacidade de arrematar um jeito que se encontrava para poder liberar energia para uma nova visão. Até nisso, às vezes é difícil a gente abrir mão. Eu tenho todo o meu consultório, a minha agenda e fico ali, sem largar o osso. Certamente, quando a gente renova um ambiente, a gente renova toda a circulação energética daquele ambiente também. Então, sem querer querendo, o tema de hoje é bom até para mim mesma. O quanto a gente fica mantendo sempre um rabichinho preso nessa circunstância que já acabou, a gente não arremata para abrir espaço para uma nova etapa. Eu tenho falado bastante sobre essa questão nas quintas-feiras, quando tenho filosofando no Jinshin Jyutsu, e agora a gente vendo os 12 fluxos de órgão. E em vários vídeos a gente teve que tocar nesse assunto de ter coragem para se abrir para o novo. Mas o negócio aqui não é nem a gente estar na expectativa ali daquele novo, é aprender a botar um ponto final. Por exemplo, tem muitas pessoas que estavam num relacionamento, pode ser um namoro superficial ou um casamento profundo, e apesar de sair da casa, terminar, romper com aquela relação, ainda permanecem conectados com aquele passado. Num casamento, pode ser que as duas pessoas que se separaram continuem se falando toda hora, fazendo coisas juntos. E até mesmo quando não estão se encontrando, alguma das duas pessoas do casal pode manter o ritmo de vida, aquilo que o casal fazia e continuar fazendo igualzinho, como se ainda estivesse no casamento. Dessa maneira, a pessoa, embora tenha se descolado fisicamente porque acabou o relacionamento, mantém ainda aquela ideia, aquela vida, aquela rotina que o casal tinha. Então, esses são os rabichos. Olha, são muitas as situações. Aliás, me conta aqui embaixo, você pensa aí alguma outra circunstância onde a coisa acabou, a gente tenta mudar, mas mesmo assim a pessoa fica carregando aquele rabinho, deixando a porta entreaberta e não arremata? Me conta aqui embaixo a sua história. E como sempre aqui, a gente vai fazer junto fluxos e dicas que podem auxiliar para a gente ter essa mudança mental, sair daquele padrão, sair daquele vício, daquela ocupação antiga, para realmente fazer um clique, mudar de frequência e poder trazer o novo para nossa vida. No Jinshin Jyutsu existe um fluxo que a gente pode aplicar no paciente, que é o fluxo da trava 9.
A trava 9 se encontra nas nossas costas, bem na pontinha inferior da nossa escápula. É mais ou menos na altura do fecho ali do sutiã. A trava, por si só, já é um pouquinho incômodo da gente alcançar e tocar, mas é possível. Porém, o fluxo da trava 9 é bastante difícil da gente poder passar aqui para vocês em autoaplicação. É um fluxo muito importante que eu faço muito com viúvas, pessoas que estão se separando ou vivendo qualquer mudança muito drástica e não consegue largar o osso da circunstância anterior. Eu faço bastante nos meus pacientes nessa situação, mas explicar aqui para vocês, mesmo que seja, como sempre, 1, 2 passos desse fluxo mais longo, vai ser difícil. Então, na nossa primeira dica de hoje, nós vamos sim trabalhar a trava 9, porque ela fala sobre arrematar, finalizar, terminar um circuito até o final. Sabe quando a gente desenha um círculo no papel e se a gente não finalizar até juntar as duas pontinhas, sempre vai ficar um espaço ali que incomoda, que não permite arrematar. E é isso que essa trava 9 ajuda tanto a gente fazer. Ela ajuda não só a gente estar aberto, se adaptar para o novo, mas principalmente antes disso, a gente pensar nas circunstâncias anteriores e finalizar, botar mesmo um ponto final. Mas antes da gente fazer esse primeiro passo do fluxo da trava 9, de novo, já vai deixando o seu like, se inscreve no canal se você ainda não está inscrito. E quando gostar muito, agora a gente tem esse coraçãozinho do valeu. Vamos então agora fazer juntos esse primeiro passo da trava 9. Vamos colocar a mão direita atrás na trava 9, que fica ali na base da escápula. Relaxe com as costas da mão, enquanto a mão esquerda vai tocar o cotovelo. Vai ficar mais complicado, então você pode inclinar a sua mão para facilitar chegar no cotovelo com a mão esquerda. Relaxe, solte os ombros. A posição é um pouco incômoda, mas o mais que você conseguir relaxar e deixar a energia fluir, melhor você estará trabalhando essa trava. Para o outro lado, inverter a mão esquerda que vai atrás, ali na base da escápula. Novamente, a mão direita agora vai tocar o cotovelo esquerdo e você pode, como sempre, inclinar a mão atrás para alcançar com a mão direita mais facilmente o seu cotovelo. E relaxe. Quando fizer sozinho, fique por 1 minuto ou até mais se você puder. Essa é a trava e o fluxo que tem tudo a ver e ajuda demais a gente desligar, finalizar o passado. Mas eu gosto sempre de deixar aqui com vocês uma segunda dica. E, portanto, como a gente está falando de largar o osso, se desprender de algo que era primoroso para mim, que eu emocionalmente tenho um apego ali e não deixo a coisa ir embora quando ela já foi. Na segunda dica, então, nós vamos fazer uma coisa muito simples, mas extremamente poderosa. E tem a ver com a mãozinha. Vocês já conhecem. E quem assistiu a live de quinta passada, viu que a gente tocou os dedos das mãos, que é essa mãozinha do Jinshin Jyutsu. A segunda profundidade no Jinshin Jyutsu, as profundidades são as camadas energéticas. Tem vídeo aí explicando um pouquinho sobre essas profundidades, mas cada uma delas vai estar ligado com algum tipo de emoção, de padrão emocional que a gente tem. E
Quando a gente fala de segunda profundidade, nós estamos falando de apegos. A gente está falando de uma tristeza, de uma nostalgia, às vezes de uma melancolia ligado com as lembranças do passado. E é isso que nos impede de deixar a coisa que já foi, já passou, eu já vivi. Tudo que eu tinha para aprender ou ensinar naquela situação já aconteceu, agora é arrematar. E quem vai ajudar então é o dedo anular, que corresponde a essa segunda profundidade. Vamos então juntos agora tocar o dedo anular. Vamos simplesmente com uma mão segurar o dedo anular da mão oposta. Não precisa pressionar, apenas esquente o seu dedo anular, soltando ombros, cotovelos e até apoiando a sua mão para baixo. Aqui ela só está erguida para você ver a postura. E quanto mais você segura o seu dedo anular, mais você vai se desligando dos apegos. Depois de alguns minutos, experimente fazer também com o outro dedo anular. E mais uma vez, relaxe como numa meditação e vá permitindo que as tristezas, os apegos vão se diluindo dentro de você. Queridos, tudo diferente hoje para arrematar o velho consultório e trazer a energia do novo consultório, que semana que vem, se Deus quiser, eu já tô lá de novo. Espero vocês na quinta-feira, que a gente continua vendo a ordem da criação, com os 12 fluxos de órgão, cada semana vendo um fluxo. Te espero lá!